Salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estarmos aqui hoje adorando o nome do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, abrir nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, Salmos 33, do 1 ao versículo 5, amém? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fiquem bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da tua bondade, amém? Então que hoje nós venhamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Agora nossas crianças vão adorar o Senhor com um louvor. Amém? Gostaria de chamar as crianças daqui à frente. Pessoal, aqui é uma maleta missionária, tá? Talvez vocês estejam curiosos. Por que a mala entrou com essa mala, né? Uma mala de outra mala. Uma maleta missionária que a gente está trabalhando com as crianças. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos trabalhando com as crianças. Vocês já perceberam que nós estamos com um mapa aqui, né? O mapa mundi. Estamos aqui com o globo, né? Onde a gente representa os países. E nós estamos ensinando para eles a respeito de missões. Porque tudo quanto é bom e tudo quanto vem de Deus, a gente tem que ensinar as crianças, porque é de pequeno que se aprende, né? A palavra de Deus diz, ensina o menino enquanto é novo, né? Que quando crescer, não se desviará dele. Então, a gente está ensinando as nossas crianças a respeito de missões. Nós estamos ensinando eles a contribuir. Inclusive, a gente deu um cofrinho para eles, algumas crianças levou, para que eles tenham, não para que eles juntem dinheiro, viu, queridos? E nem que eles tragam dinheiro para a igreja, não é nada disso. Apenas para incentivar eles a entender o que é contribuir para a obra de Deus. E a palavra de Deus, nós temos 3 grandes motivos para a gente fazer missões. Quais são os motivos? Nós temos que... O principal deles é a palavra de Deus, né? Se você pode, vá, ide, vá. Mas se você não pode, né, você tem outro meio. Se você não pode, você pode orar. Ore pelos missionários, ore por quem vai fazer a obra. Porque não é fácil, viu, irmãos? E a gente também tem ensinado às nossas crianças que missão não é só na África, não é só fora do país. Missões é aqui, ó, do lado de casa. Missão é dentro da sua própria casa, do seu vizinho, na sua cidade vizinha. Enfim, no mundo todo, né? Eu até falei domingo com as crianças a respeito de missões. E eu falei assim, a gente tem que orar pelos países. E quando eu citei, uma das crianças, acho que o Enzo falou, vamos orar, né, pela Ucrânia. Achei muito, assim, aquilo me tocou, né? Significa que eles estão atentos ao que está acontecendo, né? Pela Rússia, eles foram citando países. Isso é conhecimento também, viu, queridos? Vocês louvem a Deus pelos filhos de vocês, porque isso é conhecimento também.
Mas, querido, se você não pode ir, mas você pode orar, mas você também pode contribuir. Você pode contribuir aqui, você pode contribuir aonde você sentir no seu coração, mas você pode contribuir. Porque missões está no coração, ó. Não sei se vocês perceberam, se deu para perceber. Deu para perceber que eu estou com um avental assim, nós três estamos assim, ó. Missões está no coração de Deus. Amém, queridos? E a palavra de Deus diz assim, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A palavra de Deus também diz, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. João 20, 21. Falhou. Alô? Voltou. E a respeito, queridos, da contribuição. Isso aqui é uma parte bem importante. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Segundo Coríntios 9, 7. Nunca contribua na obra do Senhor para missões por necessidade. Tipo, vou dar 100 para ganhar 200, porque eu preciso arrumar o motor do meu carro, porque eu preciso comprar uma roupa. Então, eu vou dar 100 na igreja para que eu possa ganhar 200. Não, nunca faça nada por necessidade. Contribua com alegria, que certamente o Senhor te abençoará. Amém, queridos? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar. Da América do Sul, Jesus te ama. E lá no norte também, Jesus loves you. Crianças no mundo inteiro. Crianças, crianças no mundo inteiro. Crianças de toda língua e cor. Crianças, crianças no mundo inteiro. Crianças queridas do Salvador. Crianças na Europa, Jesus te dor. E lá na África também, Jesus é andiamo. No Oriente Médio, Yesu abriu reba. Lá na Ásia também, crianças no mundo inteiro.
encantador. Jesus é do bem, é dando voar, me amo. Yesu é biohabit. Yesu mucet se bahat rahe. Agora, irmãos, vamos adorar a Deus com os nossos louvores, amém? Você chamar o grupo de louvor até a frente. E antes fazer uma oração, preciso para todo mundo se colocar de pé, para a gente fazer uma oração e iniciarmos o culto. Senhor Jesus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana, Senhor, que tem passado. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, para nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, abençoa, Senhor, este culto, Pai, o decorrer do culto, Pai. Recebe desde já nossos louvores, Pai, nossas adorações. E abra nossas mentes também, Senhor, para a palavra que virá logo após, Pai. Essa é a nossa oração e fazemos no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino Tua Graça Me Basta. Glória a Ti, a Deus. Obrigada, Senhor. Tua graça, Deus.
Bendito teu nome é, Deus. Nós glorificamos a ti, ó Pai. Santo és o teu nome, Deus. Tu és, Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério dito agora, Cristo em ti se Teu é o reino.
Aleluia. Espírito, enche a nossa vida, Deus. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Pode se assentar. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. As crianças têm falado sobre missão, né? Hoje está encerrando essa mensagem, esse estudo que eles estão fazendo sobre missão. E nós somos uma igreja em missão. As pessoas pensam que missão muitas vezes é ir longe, né?
Missão somente na África, também. Missão em outros países, ou aqui mesmo no Norte, Nordeste. Mas na verdade, Tim Keller uma certa feita disse que o confim do mundo, tá bom o som aí? O confins do mundo pode ser o outro lado da calçada, né? Então que nós temos a consciência que também nós estamos em missão. Então uma forma de nós enfrentarmos esse desafio que é nos dado de estarmos em missão como comunidade é através da oferta do dízimo dos irmãos. Então eu quero encorajar e agradecer a todos que têm abençoado a manutenção dessa obra. Quero encorajar você a continuar abençoando, dinheiro sendo revertido para toda a estrutura, os trabalhos, e assim também estamos fazendo missão. Então quero, em nome de toda a diretoria, agradecer e encorajá-los a cada vez mais se engajar nessa obra. E assim, não alcançarmos talvez do outro lado do mundo, mas alcançarmos o quarteirão de baixo, o quarteirão de cima, os quarteirões aos lados, né? Através dos nossos trabalhos, através dos projetos das crianças, que tem tanto abençoado, tantas famílias, tantas crianças, e assim também, quem sabe um dia nós voltarmos a ajudar outros missionários, amém? Mas primeiramente nós devemos criar essa cultura, que nós aqui também fazemos missão, tá? Então vamos orar, para nesse momento nós contribuirmos com os dízimos e com as ofertas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela vida de todos os irmãos que têm contribuído nessa obra. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada vez mais. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre as famílias, sobre os lares, sobre a Sua provisão, Senhor, sobre os trabalhos. Pedimos a Tua bênção para aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra portas de emprego, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vamos adorar a Ti, Senhor, continuar adorando nesse momento através dos dízimos e das nossas ofertas. Não fazemos isso em forma de barganha, Senhor, mas sabemos que isso faz parte do nosso culto a Ti, porque queremos Te adorar com aquilo que somos e aquilo que temos, Deus, porque tudo que nós temos é Teu. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe essa igreja local, Senhor, que nós possamos assim atingir este bairro, as vizinhanças, em nome de Jesus, Pai, Te damos graça, em nome de Jesus, amém e amém.
nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, até o momento, Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas depositados do Gaso Filaço, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em prol, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Não só a igreja local, mas a igreja no mundo, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos pelo cuidado por cada cristão, Pai, por cada membro do Teu corpo, nós agradecemos, ó Pai. Continua, Senhor, cuidando de cada missionário, Pai, de cada um, Senhor, que deve estar, Senhor. Vai lá saber onde, Pai. Só Tu sabes, Senhor, aonde, Senhor, as pessoas podem ir, Senhor. Tu sabes aonde cada um está nesse momento, Senhor. Então cuida, Senhor, seja lá onde esses missionários, Pai, estiverem, Deus. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai. Fazemos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos indo para a terceira mensagem dessa série, Filemon, Cristianismo Prático, e acredito que tem sido abençoador para a sua vida, assim como tem sido para a minha. Em apenas 25 versículos nesta carta, temos visto quão grande conteúdo de aprendizado temos nessa carta de Filemon, a Filemon. E chegamos hoje no coração da carta. Chegamos hoje no objetivo para que essa carta foi enviada. O pedido de Paulo. E esse pedido de Paulo não é nada fácil. Não é nada fácil para eles três, tanto para Paulo. Paulo disse que queria ficar com Filemon. Não é fácil para Onésimo, o escravo fugitivo, ter que voltar ao seu senhor. E não é fácil para Filemon, de Filemon ter agora que receber o seu escravo, ladrão, fugitivo, e recebê-lo como um irmão. Então nós chegamos agora no coração da carta, aonde o propósito dessa carta agora é o pedido de Paulo. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, aí sentado mesmo, e nós vamos ler versículo 8 ao 17. Filemon, antes de Hebreus, depois de Timóteo, Tito. Os irmãos encontraram? Diz assim: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto
estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. Ele é mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, neste momento, Deus, pedir a Ti, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor venha, Deus, falar conosco nesta noite. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto com a guerra da Ucrânia como os países estão empenhados, estão em busca de estabelecer a paz naquele local. E eles buscam a paz por meios possíveis, vamos dizer assim. Alguns países, para evitar uma guerra maior, nós vimos que estão impondo cada vez mais sanções contra a Rússia, tentando achar uma forma desse país de conter o avanço dessa guerra. Outros buscam por meios diplomáticos, entrando em contato com ambos os presidentes, conversando. Temos aí já 20 dias de reuniões diplomáticas entre os dois países e que não chegam a fim nenhum. Temos alguns líderes, como o chanceler da França, Macron, ligando diversas vezes para o presidente da Rússia, e nada surte resultado. Temos o presidente da Turquia, agora, querendo ser o intermediador, querendo ser o mediador entre esses dois países para assim estabelecer a paz. Vimos esses dias até mesmo o presidente dos Estados Unidos fazendo uma reunião com o presidente da China. Olha só, em busca de alguma forma de buscar a paz para aqueles dois países. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre Paulo sendo o intermediador da paz. Não sei se você percebeu na leitura, mas Paulo está intercedendo por um homem escravo, para que seja recebido em paz. Mas ele faz um pedido bem diferente do que nós vemos sobre a forma de obter a paz entre esses dois homens. Uma, porque nós estamos falando de pessoas que o amor de Deus foi derramado nos corações. Paulo usou, então, alguns fortes argumentos para apelar para que Filemão recebesse o escravo Onésimo. Eu quero pensar com vocês, então, em alguns argumentos nessa noite. Não vamos destacar todos, mas vamos destacar pelo menos 3 argumentos que Paulo usa aqui, querendo então a reconciliação entre os dois homens. O primeiro argumento de Paulo é que ele faz um pedido de paz em nome do amor, e ele faz com humildade.
O texto diz que, por isso, antes de entrarmos, esse por isso, ou então, pois bem, ou então, portanto, essa palavra se conecta com o contexto daquilo que Paulo havia falado com Filemão, que Filemão reanimava os corações de todos os santos. E também havia chegado agora a hora de reanimar o coração de Paulo. Por isso, já que você reanima o coração de todos os santos, por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo pede de forma humilde, e que isso fosse feito não por ordem, mas que isso fosse feito por disponibilidade, por amor. Quando Paulo vai interceder pelo escravo, ele se coloca no nível, ele fala, eu prisioneiro também. Ele se coloca no mesmo nível desse escravo. Ele se apresenta também como um prisioneiro quando vai defender a causa de um homem que era considerado apenas como um objeto. Ele chama esse homem de filho, meu filho na fé. Paulo não usa a sua autoridade apostólica para impor a sua vontade. Mas ele faz um pedido totalmente constrangedor e totalmente confrontador. Ele pede em nome do amor. Eu sei que a lei poderia fazer isso, ele está dizendo a Filemão. A lei te dá margem para você até mesmo matar Onésimo. Mas eu quero pedir a você, não como um apóstolo, não com autoridade, mas eu quero pedir a você em nome do amor. Paulo era apóstolo, e além de apóstolo, ele já era idoso, e além de idoso, ele estava preso. Mas em vez de ordenar, Paulo suplica, ele não usa sua autoridade, sua idade, sua condição naquele momento para pressionar Filemão. Não, ele usa a sua humildade. Humildade. E eu vou falar a verdade, o apóstolo Paulo tinha um problema com isso. Você lembra que o apóstolo Paulo disse que foi colocado um espinho na carne para que ele não se vangloriasse? Paulo tinha uma dificuldade com isso. E nós vamos ver que também nós temos. Mas Paulo usa aqui então, de humildade. Paulo apela para o amor através da humildade. O segundo argumento que ele usa, ele faz um pedido de paz em nome do compromisso como discípulo de Jesus. Ele diz lá embaixo, ele diz, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Paulo apela para Filemão em nome desse compromisso cristão. Olha, não o trate como mais um produto, não o trate como mais um objeto, porque agora ele não é isso, ele não é mais a sua propriedade em si, agora ele faz parte da família, ele é seu irmão. Então, em nome do seu compromisso cristão, receba-o como irmão. Onésimo, até então, era apenas um escravo ladrão, fugitivo, mas agora ele conheceu a Cristo, e agora era para ele ser recebido, então, como um irmão da família. Isso não significa que quando as pessoas se convertem, a sua condição social muda. Isso é teologia da prosperidade. Né? Você é crente agora você vai... Você já viu, né? Não vou nem falar, né? Agora eu tenho um iate, agora eu tenho uma lancha, agora eu tenho uma chácara, agora eu tenho uma fazenda, né? Quando nós nos convertemos a Cristo, a nossa condição social não muda.
Outra coisa, quando nós convertemos a Cristo, não é sinal que nós não devemos pagar também o que nós devemos. O argumento de Paulo é que agora Onésimo tem uma nova posição diante de Deus. E não tem algo mais importante do que isso. Não é posição social, não é poder aquisitivo, não tem nada mais importante do que fazer parte da família de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, como ele faz agora parte dessa família de Deus e faz parte do povo de Deus, Filemão também, como servo de Deus, deveria levar isso em conta e receber agora o seu escravo como alguém da família. Mas eu quero que você perceba que Paulo apenas também não é aquele que, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Paulo não é assim. Porque ele mesmo disse: mas eu não quis fazer sem seu consentimento. Ele queria ficar com Onésimo, mas ele falou assim, eu até queria ficar com ele, mas eu não posso fazer isso sem seu consentimento, porque perante a lei, ele lhe pertence. Então eu não posso ficar com ele para mim. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Aliás, o próprio Onésimo estava assumindo agora também. Eu vou falar a verdade para vocês. A gente olha muito, mas eu não sei se você já parou para pensar no compromisso cristão que Onésimo estava assumindo aqui. Quem aqui voltaria para o seu Senhor sabendo que a lei o seu dono poderia lhe crucificar? Eu acho que entre os três aqui, Onésimo é o que vai tomar a decisão mais difícil. Mas mesmo assim, nós já vimos aqui, Colossenses capítulo 4, Onésimo vai e entrega a carta ainda. Onésimo assume esse compromisso de discípulo de Jesus, de retornar e acertar as coisas. Não era nada fácil. Aqui ambos estão cumprindo com seu compromisso cristão. Tanto Paulo, que queria segurar Onésimo, mas ele não poderia fazer isso sem consentimento. Tanto Onésimo, que roubou e fugiu, agora tinha que voltar a acertar as coisas. E o pedido agora é para que Filemão, então, também assuma o seu compromisso cristão e o perdoe e receba-o como um irmão da sua família. E essa palavra aqui, no grego, quer dizer um ente da família de primeiro grau. Além de tudo, você teria que receber o escravo como alguém da família de primeiro grau, colocar na sua mesa, comer o que você come, morar na sua casa, tudo dessa forma. Esse foi o pedido de Paulo. Mas há algo também interessante em um dos argumentos de Paulo. Paulo quer que Filemão entenda a providência divina. Paulo faz outro pedido, um pedido de paz em nome da providência divina. Ele diz: ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa, não como objeto, não como produto, não como escravo. Não é que ele vai ser mais forte, mais importante no trabalho. Não é que ele vai produzir mais aí na sua fazenda, Filemão. Não. Ele é mais importante como pessoa para você. E como irmão no Senhor. Paulo compreende que os planos de Deus não podem ser frustrados. Paulo diz, ao que parece você havia perdido, mas você não havia perdido. Você pensou que o havia perdido, mas você perdeu por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Paulo está preso,
Mas ele não se considera prisioneiro de Roma, nós já vimos isso. Ele não se considera prisioneiro de Cristo, mas ele se considera prisioneiro de Cristo, da sua vocação e do seu chamado. E ele sabe então que é Cristo quem está no controle, tanto na sua prisão, que ele não é prisioneiro de Roma, mas foi Cristo que o colocou ali, e também entende que a fuga de Onésimo também não estava fora do controle de Deus. E foi lá então na prisão, aonde Onésimo foi parar, que ele veio conhecer a Cristo por meio de Paulo. Meus irmãos, nós como crentes, devemos crer que Deus está no controle das situações. Nós como crentes devemos crer que Deus nunca é pego de surpresa, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. A fuga desse escravo Onésimo não apanhou Deus de surpresa. Na verdade, Deus o levou para Roma, para que assim tivesse um encontro com o Evangelho de Cristo, através da vida de Paulo, e assim agora esse homem se rendesse a Cristo, e agora assumisse esse compromisso cristão. Deus estava regendo a história. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus regeu a sua história e Ele te escolheu para a salvação. Não adianta fugir, meus irmãos. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E aquele que tem o nome lá naquele livro que o próprio Deus colocou antes da fundação do mundo, não tem como. Não tem como, e glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Nada foge do controle de Deus. Mas muito bem. A pergunta para nós, depois desses 3 argumentos que Paulo apresenta, com amor, com humildade, entendendo que Deus rege a história, pedindo para que assuma esse compromisso cristão, a pergunta para nós nessa noite é: o que aprendemos com esses argumentos de Filemão? O que levamos para casa para refletirmos e praticarmos diante desta exposição desse texto? Que está na Bíblia, nós vimos aqui. A primeiro, que nós devemos aprender com esse apóstolo que envia essa carta, é que nós devemos ser humildes. Nós precisamos de humildade, irmãos. Nós precisamos exercitar a humildade. Ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o certo, prefiro pedir com base no amor. Tem um trecho da carta que o apóstolo Paulo diz que Filemão devia a própria vida a ele. Porque foi através de Paulo que Filemão conheceu Cristo. Mas Paulo não quer desse jeito. Paulo não quer atitude dessa forma. Paulo não quer por imposição. Paulo poderia pedir dessa forma. Paulo mesmo disse que ele poderia exigir. Mas ele não quer assim. Ele exercita a humildade. Como vimos, Paulo, ao invés de ordenar, ele faz um pedido, ele suplica. Paulo opta pelo exercício da humildade, e esse homem tinha problema com isso, assim como nós também temos problema com isso. E eu vou te falar, eu particularmente tenho um problema enorme com isso. Praticar humildade não é fácil, irmão. Pelo menos para mim, não sei se vocês são um pouquinho melhores que eu, talvez. Mas para mim o negócio difícil é praticar humildade. Quando nós podemos retrucar, quando nós queremos tirar desaforo, quando nós achamos que temos a razão, quem é ele para falar assim comigo?
Nós temos dificuldade com isso, fala a verdade. Mas Paulo exercita. Não é que isso não fazia parte dele. Fazia. Isso tem um problema, e deve ter com você também, sabe por quê? Porque isso faz parte do pecado, e o pecado está em nós, não tem jeito, é uma herança. Nós herdamos isso do pecado. Nós temos problemas em lidar com a humildade, e por isso que eu digo que a humildade é um exercício. O pecado do homem criou em nós um senso de arrogância. O pecado do homem criou em nós um senso de superioridade. Isso faz parte de nós. Nós muitas vezes nos achamos melhores que os outros. Nós muitas vezes nos achamos superiores que os outros. Seja por conhecimento acadêmico, seja por força física, seja por força intelectual, seja por poder aquisitivo, as pessoas se acham melhores que os outros. Vamos aplicar para nós aqui. Seja porque o cara pensa que é pastor, ele se acha melhor, seja porque ele é líder, ele se acha melhor. E nós temos problemas em lidar com isso. A arrogância faz com que eu e você, nós tiremos satisfação logo. Nem pensar, já vou lá e já vamos resolver esse negócio aí. A arrogância faz isso. Que eu não vou levar desaforo para casa. Crente Gabriela, já viu? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. As pessoas pensam que são assim. A arrogância faz isso conosco. A arrogância não nos deixa darmos o braço a torcer. Quando a Bíblia diz, anda mais uma milha, caminha mais uma milha. Paulo, ao invés de assumir uma posição autoritária, ele opta pela humildade. E muitas vezes, meus irmãos, nós podemos fechar portas por causa da nossa arrogância. Nós podemos fechar corações dos outros por causa do nosso orgulho. Nós podemos tapar os ouvidos dos outros por uma posição autoritária, ao invés de nós assumirmos uma posição de humildade. Sabe por quê? A humildade abre caminho, a humildade abre porta. Você chega num trabalho, você chega humilde. Não é assim? No primeiro dia seu de serviço, você vai chegar lá todo. Eu não sei se vocês a maioria aqui já deve ter trabalhado em produção. Vai cair na mão de peão de fábrica para você ver. A humildade abre portas. Mas a arrogância fecha corações, tapa os ouvidos e fecha portas. A humildade abre mais porta do que a arrogância. E a sensibilidade é mais eficaz do que a imposição. Há um ditado chinês que diz assim, nós pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Não é assim? Pessoa doce conquista mais. A pessoa humilde conquista mais pessoas. A pessoa amigável conquista mais pessoas. E você agindo dessa forma, você encontra mais pessoas para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Mas há uma segunda coisa que nós devemos meditar para levarmos para casa. Nós devemos entender que o dever vem sempre antes do prazer. Paulo disse, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Paulo poderia ter segurado o Onésimo com ele e não ter falado nada. Mas Paulo entendia que o dever vem sempre antes do prazer. Nós temos 3 homens aqui, e todos eles têm deveres, assim como todos aqui na igreja também têm deveres com Cristo Jesus. Esses 3 homens aqui têm deveres.
Paulo com o dever de ter que devolver Onésimo agora. Mesmo querendo conservar Onésimo com ele, ele resolve tomar a decisão certa. Isso nos ensina, meus irmãos, que ser leal a Deus vem sempre antes do prazer. Ser fiel a Deus, se é que nós conseguimos, pela graça de Cristo, ser fiel a Deus vem sempre antes da nossa satisfação. Obedecer a Deus vem sempre antes daquilo que eu desejo, que eu quero. Lealdade vem antes de prazer. E muitas vezes, meus irmãos, ser leal, não vou nem dizer muitas vezes, todas as vezes, biblicamente falando, ser leal a Deus irá exigir de nós para fazermos coisas que nós não desejamos. Obedecer a Deus irá exigir de mim e de você aquilo que nós não desejamos. Abrir mão do meu eu, abrir mão do meu orgulho, abrir mão dos meus direitos. Eu tenho direito. Eu posso receber esse escravo agora e crucificá-lo, porque eu tenho direito. Ou então, Paulo, eu tenho direito de ficar com esse homem, Filemão. Por quê? Porque você aceitou a Cristo através da minha vida. Mas ser leal a Deus, meus irmãos, exige de nós coisas que nós não queremos. C.S. Lewis disse que a gente só sabe o que é perdoar quando nós temos alguém para perdoar. Muitas vezes é difícil, fala a verdade, mas ser leal a Deus exige de nós. Nós temos 3 homens. Paulo, ele está leal a Deus e ele está assumindo o seu compromisso. E temos Filemão com o dever agora de discípulo de Jesus, perdoar Onésimo e recebê-lo como um irmão, mesmo podendo agora agir com uma atrocidade enorme, mas em nome do amor. Era para ele receber Onésimo. Isso também nos ensina que nossas ações agora têm que estar sempre guiada, não pelo que eu quero, mas pelo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Se todas as nossas atitudes, fala a verdade, se todas as atitudes que eu já tomei na vida e as que eu vou tomar, se eu parasse para falar assim, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu acho que eu tinha sofrido menos, eu acho que eu tinha quebrado a cara menos. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina tudo. A palavra de Deus não é só espiritual, ela molda o homem em caráter social também. Filemão tinha que receber esse homem agora, porque a palavra de Deus o mandava receber como alguém, como irmão. Temos Onésimo, o escravo fugitivo, teria agora que voltar e acertar esse erro com o patrão. Esse erro que ele fez lá atrás e correr o risco de morrer. Onésimo também nos ensina que nossa conversão não nos isenta dos nossos deveres. Nos ensina que, na verdade, agora, nós assumimos um dever diante de Deus. Como eu sou filho de Deus, eu obedeço a esse Pai agora. O Evangelho nos liberta espiritualmente, mas não dispensa os nossos deveres. As pessoas acham que é só espiritual. Sabe aquele negócio místico? É só espiritual. Achando que a gente não tem deveres com a comunidade, deveres com a cidade, deveres com a sociedade.
deveres com a família, deveres com nossos filhos, deveres com nossa esposa, deveres com os maridos, dever com Cristo, deveres com Deus. O Evangelho nos liberta espiritualmente, mas ele não nos livra dos nossos deveres como discípulo de Jesus. Ele não nos livra. E quando esse Evangelho entra em nossos corações, não é pesado. Ele nos dá agora motivo verdadeiro a cumprir essas tarefas com alegria. Com alegria. Sabe por que as pessoas parecem que para vir na igreja, nossa, hoje tem culto. Orar em casa, meu Deus, hoje eu vou orar. Ler a Bíblia, lê o primeiro versículo, né? E ronca. Sabe por que às vezes acontece isso, meus irmãos? Porque não entendeu que isso não é um manual de regra, mas é um manual de vida para nós. Isso nos dá vida, isso nos dá alegria. E agora então eu sou motivado, não pelo peso do fardo, mas eu sou motivado porque eu amo a Cristo. Eu sou motivado porque o meu coração foi derramado o amor de Deus. Eu sou motivado porque Cristo se manifestou em minha vida. E agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Sabe o que o salmista disse? Que darei eu ao Senhor por tão grande salvação? E ele responde: tomarei. Ele não disse que ele ia dar, ele disse: sabe o que eu vou fazer? Tomarei o cálice da salvação. Alegria, alegria. Onésimo nos ensina que a conversão não nos isenta da nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidades, irmãos. Nós temos que assumir essas responsabilidades. O dever vem antes do prazer. Vem sempre antes do prazer. Mas para encerrarmos, uma lição de Paulo: assim como ele foi, nós devemos ser. Seja um pacificador. Meu Deus, irmãos, de guerra, briga, treta, já está cheio, fala a verdade. Já está cheio. É briga em casa, é briga na família, é briga na cidade, é briga no bairro, é briga de vizinho, é briga na escola, é briga no trabalho, é briga em tudo quanto é lugar. Briga na igreja. Não era para ter, mas às vezes tem. Meus irmãos, nós temos que ser pacificadores. Estava no encontro agora, né, de um grupo que eu faço parte, e tenho que pedir oração. A família está dividida. Aí eu te pergunto por quê? Quem acerta? Quem acerta o problema que houve nessa família, que a família brigou e metade saiu do grupo de WhatsApp? Hã? Acertou, cara. Política. Acertou. Agora o pastor está lá, que faz parte da família, falou: vamos orar para essa família se unir de novo, né? E outubro está aí, meu Deus do céu. Imagine, se voltar antes, o que vai acontecer em outubro. Seja um pacificador. A Bíblia diz que Jesus enviou seus discípulos e disse assim, ó: quando chegar numa cidade ou numa casa, diga: paz seja convosco. Ah, mas e se ninguém nos quiser ali, Senhor? Sabe o que você faz? Sacode a poeira do pé e vai embora. Mas a paz você deixa ali. A paz você deixa ali. Seja um pacificador. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Onésimo lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora entenda, ele vai ser útil para você como pessoa. Paulo está agindo aqui como intercessor, como um pacificador. O pedido era difícil, como nós dissemos, era um pedido de um ato revolucionário para a época. Mas Paulo era um construtor de pontes.
A pergunta para nós é: vivemos em um tempo, irmãos, vivemos em um tempo de separação. A pessoa já casa hoje assim, bobear, fala para o pastor aqui na frente: eu estou casando hoje, mas se não der certo, amanhã nós separa. Nós vivemos esse tempo de separação, vivemos um tempo de discussões familiares, vivemos um tempo de discussões de amizade, separações de amizades, que demora-se anos para ser construídas. Seja por diversos assuntos. Quantas famílias estão separadas, às vezes, por coisas que a gente fala: não é possível, não é possível estarem brigadas por causa de Bolsonaro e Lula. Meu Deus do céu. Meus irmãos, a pergunta para nós é: nós estamos construindo pontes entre as pessoas, ou nós estamos cavando abismo, separando as pessoas? Nós fomos chamados para sermos pacificadores e trazermos a união em Cristo Jesus. Paulo nos apresenta como mediador entre Onésimo e Filemão, até mesmo para quitar a dívida. Paulo disse: se esse cara está te devendo alguma coisa, o que ele estiver devendo, põe na minha conta. Coloca na minha conta que eu pago. A dívida de Onésimo deveria ser colocada na conta de Paulo para que houvesse entre eles. E Paulo se dispõe então a pagá-la. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer que você pode agir dessa forma. Como? Aqui nos lança a luz sobre uma dívida que nós tínhamos, sobre uma dívida que todo ser humano tem, sobre uma dívida que eu e você tínhamos, totalmente impagável, um valor absurdo, e não era ouro e nem prata. Nós tínhamos essa dívida em nossa conta, mas agora essa dívida é transferida para outra conta, na conta de Cristo Jesus. Cristo Jesus. E Ele, com sua morte na cruz do Calvário, pagou essa dívida que era nossa, que era minha e sua, quitando agora esse débito. Agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Meus irmãos, nós temos medo de tanta coisa, fala a verdade. Temos medo do que nós vemos na TV, temos medo da guerra chegar aqui, temos medo do que passa desses ladrões, assassinos e tantas outras coisas. Mas eu vou falar a verdade para você: ser inimigo de Deus é muito pior. É muito pior. E Cristo agora pagando essa conta, Ele fala a nós que nós somos amigos de Deus. Então só basta amigos. Ele diz: vocês agora são filhos de Deus. Cristo pagou esse débito, Ele entrou na história para perdoar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus, aleluia. E então agora nós podemos em Cristo, mesmo com dificuldade, mesmo contra o meu eu, nós conseguimos agora exercitar humildade. Sabe por que eu digo exercitar? Porque eu comparo humildade como um músculo. Se a gente não faz exercício nesse músculo, ele atrofia e depois você não consegue mexer mais. A humildade é a mesma coisa. Se você não pratica a humildade, a arrogância, o orgulho cada vez mais cresce dentro de nós. E aqui não tem ninguém melhor. Eu já disse aqui e sempre digo para os irmãos se lembrarem: bobear, nós somos os piores que tem aí em Americana, ou no mundo. Pior pastor do mundo.
Mas, meus irmãos, nós devemos colocar em prática, exercitar isso, porque senão a arrogância vai tomar conta. Nós conseguimos agora abrir mão do prazer e cumprir os nossos deveres como discípulo de Jesus, porque a dívida foi paga. E agora eu faço com alegria em Cristo Jesus. Agora, nós podemos nos alegrar, porque agora nós temos paz com Deus, e desfrutamos da paz de Deus, porque Cristo pagou o preço por nós. Eu quero orar com você nessa noite. Você que, assim como eu, luta com a arrogância, assim como eu, luta com a soberba, e sabe que precisa melhorar, assim como eu quero orar com você nessa noite. Que também assim muitas vezes quer colocar o prazer antes do dever, assim como eu. Assim como eu. E sabe também que precisa melhorar. E também quero orar por você nessa noite que entendeu que você tinha uma dívida impagável. Mas entendeu e creu que Jesus pagou essa dívida impagável por você. Ele foi e é o mediador e salvador que nessa noite quer fazer parte da tua vida. Eu quero dizer para você, entregue sua vida a Cristo Jesus. Eu quero convidar você a pegar então toda a arrogância, todo o orgulho, todo o desejo de satisfação da carne, todo o pecado que eu e você temos, e deixar aos pés da cruz, e receber de Deus perdão e graça. Vamos orar? Feche seus olhos, nós vamos tirar 1 minuto de reflexão meditativa, e vamos pedir perdão a Deus nessa noite. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito de Deus, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar
Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu coração, Queremos, Senhor, eu quero pedir perdão, Pai. Perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Ó Deus, como eu luto, Senhor, com orgulho, com a soberba, com a arrogância, Senhor. Ó Deus, como eu luto, Jesus. E eu sei que de mim mesmo, Senhor, eu não tenho força. Eu nunca vou vencer, Senhor, se depender de mim. Mas que o Teu Espírito venha me convencer, Senhor, do pecado cada dia mais. Pai, perdoa, Senhor. Faça eu entender, Senhor, que o dever vem antes do prazer. Ó Deus, quantas vezes eu tento satisfazer, Senhor, os meus desejos, Senhor, e às vezes não atento quais são os meus deveres. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Pai. Senhor, eu quero Te dar graça, porque essa dívida impagável o Senhor pagou por nós, Pai. Estávamos condenados, Senhor, mas o Senhor nos salvou. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Quero deixar, Senhor, aos pés da cruz nesta noite os meus pecados, a minha soberba, a minha arrogância, os meus desejos, e receber de Ti, Senhor, perdão e graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Amém, graças a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus essa noite? Por essa palavra tão boa que nós tivemos, né, amados? A paz do Senhor, amados irmãos. Terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico aqui, o pastor vai estar dando o estudo para os irmãos. Na quarta nós temos o nosso culto devocional, né? Estava uma bênção quarta-feira passada. E aquele que não veio é bem-vindo, tá bom? Nós sentimos falta de bastante irmãos que não têm vindo nas quartas, né? E hoje nós temos a pizza do jovem, né? Depois do culto, né? Temos uma pizza pré-assada que está sendo vendida para o grupo de jovens, né? Para a gente investir no grupo de jovens, tá bom? Vamos ficar de pé, fazermos uma oração e encerrarmos este culto no nome do Senhor Jesus. Amadíssimo Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por este culto tão maravilhoso, onde nós aprendemos a Sua santa palavra, onde nós Te louvamos, Te exaltamos e Te bendizemos. Ó querido Deus, eterno Pai, que, Senhor, esta palavra venha falar no nosso coração no decorrer da semana e que nós possamos dominar o nosso orgulho, a nossa soberba, Senhor. Que possamos praticar a humildade no nosso trabalho, possamos praticar a humildade dentro da nossa casa, possamos praticar a humildade dentro das escolas, dos jovens, Pai, dentro do seio familiar, Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, e que nós possamos praticar a humildade dentro da igreja, no decorrer dos ministérios, no meio dos ministérios, no meio do grupo de louvor, no meio das crianças, dos jovens e das senhoras. Abençoa essa igreja, Senhor, e traga pessoas para vir ouvir a Tua palavra aqui neste local. Que cada crente aqui, Senhor, como hoje, Senhor, foi um dia, Senhor, que falamos de missão também, que cada crente possa ser um missionário e venha trazer alguém para ouvir o Teu evangelho neste local. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, protege, livra do mal e nos dê uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as mãos
que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. E juntos vamos dizer amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.